Correção das questões da 14B, aula de pureza e rendimento. Começamos com as questões, moçada, de pureza. Então, tu sabe que toda questão de estequiometria, tá certo? Tem uma linha onde se coloca os dados do exercício e na outra linha os dados retirados da equação. Aonde vai a pureza? Vai sempre multiplicando o reagente impuro que tu leu no exercício, tá? Então, sempre é no reagente impuro do exercício que tu coloca a pureza, tá? Então, vamos começar, pessoal. Questão de número 1 é dado 12,25 gramas de ácido fosfórico e pergunta quantas gramas de fosfato de sódio pode ser obtido. Retira os dados da equação, massa do ácido fosfórico 98, do fosfato de sódio 164. A questão diz que há uma pureza de 80%. Então, pessoal, aonde que vai a pureza? No reagente do exercício. Então, ó, 80%. Então, tu tem que dividir o 80 por 100 para tirar a porcentagem. Multiplicou cruzado, resolvido. Então, 16,4, resposta da letra B. Questão de número 2. Eles nos dão 5 quilos de enxofre. Passei para grama, 5.000 gramas. E querem saber quantos litros pode se produzir de SO2. Vamos retirar os dados da equação? Se aqui está em grama, olhei a massa do enxofre na tabela, 32. Se aqui a pergunta está em litro, qual é o volume do SO2 na CNTP? Tem 1 mol, cada mol 22,4 litros. Nesta questão, também a pureza é 80%. Onde vai a pureza? Multiplicando o reagente do exercício. Então, pessoal, lá no exercício eu li aquele 5 kg, que é as 5.000 gramas. Multipliquei cruzado, deu 2.800 litros. Letra o quê, pessoal? Letra B. Boris, por que eu passei os 5 quilos para grama? Lembre que tu só pode fazer conta de tonelada, de quilo e de miligrama se tu puder escrever a linha inteira. Então, pessoal, se eu botasse aqui 5 quilos, a pergunta aqui é quantos litros? Não deu para escrever a linha inteira em quilo. Por isso, foi obrigado a passar para gramas aqui, tá certo? Porque aqui está em litros. A questão 3, moçada, está toda ela resolvida na apostila, então vamos para a 4. Na questão 4, é dado 400 toneladas de um minério de ferro, tá certo? E quer saber quantas toneladas pode se obter de ferro. Tu viu que ficou a linha inteira em tonelada? Não precisa passar para grama. A pergunta está em tonelada, o dado está em tonelada e a pergunta também em tonelada. Podemos deixar, tá? Vamos retirar os dados da equação? Olhei na tabela os 2 ferros e os 3 oxigênio, 160. Aqui eu tenho 2 ferros, 2 vezes 56. Esta questão falava que o minério tinha 70% de óxido férrico. Então, onde que vai os 70%? A pureza. Multiplicando o reagente do exercício, que são as 400 toneladas. Então, 70 dividido por 100, lembra que tu tem que tirar a porcentagem. Então, tu tem que dividir por 100, tá? Multiplicou cruzado,
Resposta: 196 toneladas. A letra A. Na questão de número 5, nós temos o seguinte, 250 gramas de carbonato de cálcio se decompõe e produz quantas gramas de óxido de cálcio? Retirando os dados da equação. Massa da fórmula, 100 gramas. Massa desta fórmula aqui, 56 gramas. Qual a pureza ali, pessoal? Igual a 80%. Onde vai a pureza? No reagente do exercício, né? Então, vezes 80 dividido por 100. Divide por 100 para tirar a porcentagem. Multiplicou cruzado, 112 gramas. Resposta a letra E. Questão de número 6. Eu tenho na questão de número 6 10 quilos de carvão, que é carbono, tá? E produz na combustão quantas moléculas de gás carbônico? Vamos retirar os dados da equação? Então, pessoal, 10 quilos. Passando para grama, 10.000 gramas. Ou, como eu escrevi aqui, 10 vezes 10 na terceira grama. Massa do carbono, na tabela, 12. E daí aqui embaixo a molécula. Então, o que tu vai retirar da equação? As moléculas. Quantos mol de CO2 tu tem? 1 mol. Cada mol tem quantas moléculas? 6 vezes 10 dá 23 moléculas. Lembra como se chama aquele número? Número de Avogadro, tá? Daí, quando a gente leu a questão, a gente leu que esse carvão tinha 80% de pureza. Então, 80 dividido por 100, aonde? Multiplicando o reagente do exercício, que era aqueles 10 quilos. 10.000 gramas. Multiplicou cruzado, ficou 4 vezes 10 na 26 moléculas. Respostinha, letra o quê, pessoal? Letra E. Bom, a pureza vai multiplicando sempre no reagente do exercício. E quando a questão fala de rendimento, onde vai o rendimento? Lembre que são duas linhas, né? Uma linha para o que tu lê no exercício e uma outra linha para o que tu retira da equação. Aquela linha da equação, ela é sempre montada para 100% de rendimento. Se na questão não tem 100% de rendimento, então naquela linha da equação, lá no final, onde está o produto, é que tu vai colocar o rendimento. Então, onde vai o rendimento? Multiplicando o produto da equação química, tá? Lembre, a linha da equação é montada para 100%. Se o rendimento é inferior a 100%, é lá junto do produto que tu tem que colocar o rendimento. Tá? Então, questãozinha de número 7, a nossa primeira questão de rendimento. Olha bem, 1 tonelada, tá certo, desse composto aqui, produz quantas toneladas de DDT, tá? O que a gente faz? Retira os dados da equação. 2 vezes a massa aqui, 112,5, e aqui, pessoal, massa de todo o DDT, 354,5 gramas. A questão falou que esta equação tinha um rendimento de 80%. Onde vai o rendimento? Multiplicando o produto da equação. Então, pessoal, olha aqui o produto, depois da seta. Isto aqui não saiu da equação? Sim. Então, é aqui que vai multiplicando o rendimento, 80%. Tu tem que tirar a porcentagem, então 80 dividido por 100. Fez a regrinha de 3, deu 1,26 toneladas.
Resposta letra B. Questão 8. 20 gramas de carbonato de cálcio na decomposição produz 10 gramas de óxido de cálcio. Qual o rendimento? Então, massa do carbonato de cálcio na tabela, 100. Do óxido de cálcio, 56. A pergunta é, qual o rendimento? Onde vai o rendimento? Sempre multiplicando o produto da equação. Então, ó, esse 10 é o produto do exercício, porque eu li lá. E esse 56 é o produto da equação. Eu olhei na tabela, deu 56. Então é aqui que tu vai colocar um R de rendimento. Qual é o rendimento? Multiplicou cruzado, dá 0,89. Como a resposta é dada em porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, 89%. Resposta letra B. Questão de número 9, tá? Então, pessoal, balanceamento da equação. Eles deram 144 gramas de alumínio, tá? Produziu 12 gramas de hidrogênio. Pergunta, qual a pureza? Então, vamos retirar os dados da equação química. Então, aqui está em grama, massa dos dois alumínio, 2 vezes 27. Aqui está em grama, massa dos 3H2, então 3 vezes 2. A pergunta é a pureza. Lembra? A pureza vai multiplicando o reagente do exercício. Quer saber a pureza? Então, aqui no reagente do exercício, que a gente leu lá na questão, coloca o P, P de pureza. Multiplica cruzado, dá 0,75, passa para porcentagem, 75%. Resposta letra E. Na questão de número 10, diz, moçada, que a partir de um determinado minério de ferro de 20 toneladas, é possível se obter quantas toneladas de ferro, tá? Então eles dizem lá na questão que o minério de ferro é formado por óxido férrico. Então, daqui é possível obter quantos ferros? Que tu está enxergando aqui, ó, 2 ferro, tá? Então, vamos retirar os dados da equação. Massa da fórmula, 160, 2 ferro, 2 vezes 56. O exercício falava de uma pureza do minério de 80%. Pureza vai multiplicando o reagente do exercício. Então, 80%, ó, 80 dividido por 100, né, para tirar a porcentagem. Multiplicou cruzado, 11,2 toneladas, letra o quê? Letra A. Questão de número 11, temos a mesma reação que aparece aqui na 9, né, moçada? O balanceamentozinho dela, então. Ó, 5,5 gramas de alumínio reage e produz 5,71 litros de gás hidrogênio. Qual é o rendimento desta reação? Vamos retirar os dados da equação? Se aqui está em gramas, o que a gente vai ver aqui? As gramas. Então, ó, 2 alumínio, 2 vezes 27. Aqui está em litro na CNTP. Então, eu tenho 3 mol de H2. Então, 3 vezes 22,4 litros. Tá? A pergunta é o rendimento. Onde vai o rendimento? No produto retirado da equação. Então, aqui. Então, coloca um R. Qual o rendimento? R. Multiplica cruzado, 0,85. Passando para a porcentagem, 85%. Questão de número 12. 16,8 gramas de bicarbonato de sódio se decompõe em carbonato de sódio, gás carbônico e vapor d'água, tá? Então, pessoal, 16,8 gramas produz que volume de gás carbônico? X litro. Vamos retirar os dados da equação? Se aqui está em grama,
Então, 2 vezes a fórmula, 2 vezes 84. Aqui está em litro na CNTP. Então, pessoal, quantos mol tem aqui? 1 mol. Cada mol na CNTP, 22,4 litros. Diz a questão que o rendimento é de 90%. Onde vai o rendimento? Sempre multiplicando o produto retirado da equação. Então, aqui está o produto da equação, ó. Então, vezes 90 dividido por 100, tá? Multiplicou cruzado, 2,016, diz ali aproximadamente, né? Então, tu vai marcar a letra A, que diz 2,02. Questão de número 13. Na questão de número 13, a gente tem 171 toneladas de sacarose, tá certo? E quer saber qual o volume de gás carbônico produzido nesta reação. Tu tá observando que aqui está em litro? Se aqui está em litro, não deu para escrever a linha inteira em tonelada, né? Então, estas 171 toneladas, tu tem que passar para grama. Lembre, uma tonelada tem 1000 quilos. 1 quilo tem 1000 gramas. Então, 171 toneladas é 171 milhões de gramas. Ou 171 vezes 10 na 6 gramas. Vamos retirar os dados da equação? Massa da fórmula, somei tudo, 342. Aqui, né, pessoal, quer saber o volume. Então, qual é o volume de CO2 na CNTP? Eu tenho 4 CO2. Então, 4 vezes 22,4. Esta reação, diz ali, tem um rendimento de 80%. O rendimento vai multiplicando o produto da equação. Então, rendimento 80%, 80 dividido por 100. Multiplicou cruzado, deu igual, moçada, a 35,84 vezes 10 na 6 litros aí, tá? Daí a resposta, pessoal, é letra o quê? Letra C. Lembra que tu tem que passar para metro cúbico. Cada metro cúbico tem quantos litros? 1000 litros, né? Cada metro cúbico tem 1000 litros, tá? Então, meus lindos, letra C. Questão 14, tá? Na questão 14, moçada, eles dizem para nós a seguinte coisa. Ó, 1 grama de uma amostra de ferro de massa total 8 gramas foi convenientemente analisado. Foi analisado as 8 gramas? Não, 1 grama, tá? Desta 1 grama foi encontrado 7,525 vezes 10 na 21 átomos de ferro. Qual a pureza do ferro nesta amostra? Então, moçada, olha bem, o ferro tem número atômico 26 e massa 56. 56 gramas de ferro é 1 mol. Num mol de ferro tem quantos átomos? 6 vezes 10 na 23 átomos. O número de Avogadro, tá? Então, 1 grama de ferro, que não era puro, produziu, né, pessoal, lá na análise, 7,525 vezes 10 na 21 átomos. De quanto é a pureza desse ferro? Então, povo, qual a pureza? Multiplicou cruzado, vai dar 0,7. 70%. Então, resposta da questão 14, moçada, é a letra A na questão 14, tá? Questãozinha de número 15, pessoal. Olha o que diz a questão 15. Uma amostra de óxido de cromo 3, contaminada com impureza, inerte,
é reduzida com o hidrogênio de acordo com a seguinte equação. O volume de H2 na CNTP necessário para reduzir 5 gramas de óxido de cromo 3 contendo 15% de impurezas, tá? Então, de óxido de cromo 3, tu tem 5 gramas. Qual o volume de gás hidrogênio necessário para reagir? O que a gente leu no exercício? Que ele tem 15% de impureza. Povo, a gente faz conta de impureza? Não. A gente faz conta de pureza. Se a impureza é 15%, quanto que tu tem de pureza? O que falta para 100? Então, 100 menos 15, 85% de pureza. Então, é com 85% de pureza é que tu vai fazer o cálculo. Vamos retirar os dados da equação? Então, aqui está em grama, massa da fórmula, 152 gramas. Aqui está em litro. Qual é o volume de 3H2 na CNTP? 3 vezes 22,4 litros, tá? Qual era o valor da pureza? 85%, né? Onde vai a pureza? Multiplicando o reagente do exercício. Então, olha aqui, ó, 85 dividido por 100 para tirar a porcentagem. Multiplicou cruzado, letra D. Lembra que não precisa fazer a conta, né? É só a montagem, a respostazinha ali. Vamos, moçada, com a questão de número 16. Olha o que diz a questão 16. 36 gramas de carbono produz, na queima, 118,8 gramas de gás carbônico. Qual o rendimento da reação? Então, massa do carbono, 12. Massa do CO2, 44. Onde que vai o rendimento? No produto retirado da equação. Então, aqui, ó, 44 é o produto da equação. Então, coloca o R ali, que é a pergunta. Multiplicou cruzado, deu 0,9. Em porcentagem, 90%. Então, questão 16, letra o quê, pessoal? Letra D. Vamos ler a questão 17, tá? Questão da URGS. O acetileno, um gás utilizado em maçaricos, pode ser obtido a partir do carbeto de cálcio, que é o carbureto, de acordo com a equação abaixo. Utilizando-se 1 kg de carbureto com 36% de impurezas, o volume de acetileno obtido em litros na CNTP é de aproximadamente igual a... A gente não leu ali 36% de impurezas? Lembre que a gente não faz conta de impureza. Nós fizemos conta com a parte pura. Se 36% é impureza, quanto que tu tem de pureza? O que falta para 100. Então, 100 menos 36 dá igual a 64% de pureza, tá? Então, moçada, é com esse 64% que tu vai fazer a conta. Ó, foi dado 1 kg de carbeto de cálcio, mas eu sou obrigado a passar para grama, tá? 1 kg, 1000 gramas. Por que que eu tenho que passar para gramas? Porque a pergunta aqui é o volume. Eu só poderia deixar aqui em quilo se a pergunta fosse quantos quilos. Escrevendo a linha inteira em quilo, tudo bem, tá? Então, ó, 1 kg, 1000 gramas. Massa do carbeto de cálcio na tabela, 64. Aqui eu quero saber o volume na CNTP. Então, qual é o volume aqui na equação? Eu tenho 1 mol de acetileno
Então, 1 vezes 22,4. Aonde que vai aquele 64% de pureza? Multiplicando o reagente do exercício, aquele 1 kg que é 1000 gramas. Então, 64%. 64 dividido por 100. Multiplicou cruzado, deu 224 litros. Resposta letra D. Questão 18, pessoal. Ó, 168 gramas desse composto produz 105 gramas deste outro aqui, tá? Qual o rendimento da reação? Vamos retirar os dados da equação, então, tá? Eu tenho duas vezes esta fórmula, tá? Massa da formulazinha 158. Então, 2 vezes 158. Agora, lá do outro lado, ó, tá? Aqui está em grama, massa da fórmula, soma tudo, 270. A pergunta, o rendimento. Onde vai o rendimento? Multiplicando o produto da equação. Então, aqui está o produto retirado da equação, vezes o rendimento. Multiplicou cruzado, 0,77. Em porcentagem, 77%. A questão ali diz aproximadamente. Então, tu vai marcar a letra B, que diz 80%. Meus queridos, até a nossa próxima aulinha.